Olá, vamos começar hoje a nossa live e hoje eu vou falar sobre ciclismo, tá? E temos aí o professor convidado, tudo bom, Rodolfo? Fala, senhor Rodolfo. Vamos falar sobre ciclismo. Boa noite. Boa noite. Tudo certo, Jana? Tudo certo. Dei uma atrasada que tive que dar banho no meu filho. Atrasou 15 segundos. O meu aqui deu 1 minuto. Boa noite, quem está entrando. A gente vai falar hoje um pouquinho de ciclismo na escola. O Rodolfo, eu vou deixar você se apresentar, viu, Rodolfo? Eu acho que é mais interessante aí para as pessoas. Eu tenho um grande carinho pelo ciclismo, eu até vou contar um pouquinho da minha história com o ciclismo. E eu quero que você se apresente aí. Na verdade, eu queria até saber aquela história daquelas fotos que você postou hoje, né? Eu fui selecionar minhas fotos, né? Assim, Legal. o Rodolfo já está trazendo as fotos, eu vou trazer também. É muita história de ciclismo, cara. Eu já fiz 3 viagens de bike. Não Eu sei se queria você... muito. Não tive a oportunidade ainda. Cara, é muito bom. É um grupo de São Carlos que a gente fazia todo ano, era só professor. Então, era férias de escola, todo mundo, a gente se organizava e ia. A primeira era para chegar no Rio de Janeiro, saindo de São Carlos. Caramba. E eu cheguei até Atibaia. Eu tive um problema lá de saúde e não consegui chegar nem no litoral. Distância longa é É. complicado. Não, cara, saiu uma bolha que fora do comum. Eu tenho, eu tenho um problema no meu pé esquerdo do pedal mais longo que eu fiz, que foi 166 quilômetros em 2 dias. Isso foi início de 2018. E o pé ficou ruim até hoje. Sério, por causa do pedal? Ah, posicionamento errado, né? Ainda estava no início. Cara, o nosso não era só posicionamento errado, não. Pessoal, só para o pessoal ver mais ou menos, olha as malas que a gente levava. Quase nada de peso. Pois é. Então, o problema é que eu ponho essa foto, ela vai ficando ali, eu não consigo tirar ela de novo. E Depois aí, coloca outro. esse pedal aqui, a gente foi para a Serra da Canastra. Nossa. O pessoal saiu de São Carlos, eu saí de Ribeirão Preto. E foram 400 quilômetros, mas foi pesado, viu? A altimetria é espetacular. Mas, 400 não é fácil, não. mas eu estava treinando na época, então eu não senti tanto. Entendi. Agora, no ano seguinte, aí foi bom. Aí foi top. A gente saiu de Fortaleza e foi até Lençóis Maranhense. Nossa. 600 quilômetros. Eu Mas acho que você precisa fazer isso de novo e não esquece de chamar, né? Ó, o pessoal parou de ir, começaram a casar, ter filho. Eu fui a primeira ali a casar. E aqui, ó, esse aqui é o quando a gente foi pro. Ixi, eu nem sei te dizer se esse aqui é o de. Esse aqui eu acho que era de de Fortaleza já. A gente foi pela. Quando baixava a maré, e aí a gente ia pela areia. E É o de único jeito, né? Fortaleza até Lençóis Maranhense é vento que vem de costas. Então, sem pedalar, você já fazia 15 quilômetros por hora com o vento nas costas. Já era Entendi. suficiente. Então, assim, era muito, muito, muito bom. Mas Então, vamos falar aí um tá. pouco também da sua experiência e depois a gente vai para a escola. Eu tenho 33 anos. Eu sofri um acidente no final de 2014 e fez com que eu não tenha quase nada de movimentos no meu braço esquerdo. Aí, por conta disso,
eu usei a bicicleta como fisioterapia, conheci o paraciclismo e comecei a disputar no início de 2018. Aí eu fui vice-campeão paulista de 2018 e 2019. Só que no final de 2019 eu tive uma contusão na coluna, que você já sabe, né? E desde então eu não participei mais. Em 2018, no ano inteiro, eu disputei 26 provas, contando asfalto e terra, né? E foram 23 pódios. Eu ganhei 5 etapas, 23 pódios, só não subi no pódio em 3 etapas. Aí 2018, dinheiro já não estava dando, a gente foi em menos etapas, né? Aí a história como atleta é essa, devido ao acidente mesmo, né? Eu achava que você tinha feito você já era do ciclismo, sofreu um acidente e foi para o paraciclismo. Então você entrou no ciclismo depois do acidente. Então, na verdade, eu fui do ciclismo quando eu tinha os meus 14 anos. Ah, Mas aí depois eu jogava vôlei quase todos os dias. E no dia que eu sofri o acidente, eu estava indo para a cidade vizinha para jogar vôlei. Mas aí com o acidente foram 2 anos e meio de recuperação, né? E aí vôlei eu ainda jogo, mas não como antes, né? e como que você faz para se equilibrar na bike assim? É um braço só e o outro só apoio ou não? Como que é? Então, essa foto que você colocou aí ilustra exatamente isso. Se o meu esquerdo tiver esticado, ele tá ok. Se ele dobrar, eu não tenho força nenhuma. Nossa, que complicado. E aí Sim. vamos falar um pouquinho da escola, né? Porque eu sei que você também você tem desenvolvido alguns projetos dentro da escola também, Sim. né? Aí, Então, é que assim, no ano passado eu comecei a dar aula em Ribeirão Preto no mês de julho, dia 1º de julho. Só que na escola que eu estava antes, eu tinha 4 bicicletas pequenas que eu usava com os meus alunos de 1º e 2º ano e eu ensinava a eles. Então, na verdade, assim, o que eu fiz foi adaptar um projeto que eu já tinha para uma outra realidade. E como nesse tempo de atleta eu conheci muita gente, eu queria que os alunos tivessem a experiência de conhecer os atletas também. Inclusive esses dois dessa imagem aí, que eles moram em Ribeirão Preto mesmo, né? a Mariana o pai dela é amigo de infância dos meus tios. Então, e o Dourado colocou uma imagem no Facebook hoje da última prova que ele fez antes de ele sofrer o acidente dele, que foi em 97, onde ele era vice-campeão estadual. Então, assim, ele já era muito bom, sofreu um acidente, e ele retornou ao ciclismo, acho que faz uns 4 anos. E tem resultados excelentes também. E aí você levou esse projeto o projeto era deles conversarem com os atletas, não era um esquema assim? Sim, para que eles conhecessem os ídolos e entendessem que toda tecnologia que a gente usa pode servir para isso também. E o que eu achei ótimo é que a maioria dos atletas respondeu e conversou. Então eles entenderam que o acesso existe, né? Sim. Eu fiz um projeto na escola, que eu até já falei um pouquinho com você, Sim. que é o projeto do Dia da Rodinha. Aí só para você ver aqui mais ou menos o que eu faço lá na escola.
Então, por exemplo, essa é a última escola que eu trabalhei. Então, eu gosto de trabalhar com o dia da rodinha, não é só a bicicleta. Esse, E eu faço o, trânsito, tá vendo? o Eu pinto. aluno pode ser Hã? identificado? Como que é? O aluno pode ser identificado? Porque eu dei aula para ele ano passado. Ah, tá. Você deu aula lá? De, E aí tem aqui também, ó. Você já conhece, então. Você já viu lá mais sim, ou menos algumas coisas sim, que onde estavam. eu, eu cheguei a usar. É que, como não tem muito material, quebrando a gente não consegue arrumar muito rápido, né? Esse aqui é da outra escola ainda. Quando eu... Lá no Faustino, não sei se conhece. Conheço, eu dou aula lá. Então, essa Sim, aí a gente... Depois que começou até, a gente pintou as escadas com seta para poder desce pela direita, anda pela direita, né, nas escadas. sim. E aquela área atrás da escola lá, ó, já foi lá naquela área verde? Eu acho que não. Acho que eu não tive oportunidade, não. Se eu não me engano, Não sei se está assim 2015, ainda. em 2015 eu levei eles para São Carlos Hum. para uma prova de ciclismo que ia ter lá, que era o Então, estadual escolar. eu, eu ia te perguntar exatamente isso. Porque eu queria saber se isso está acontecendo ainda. Lá pararam. Não teve Parou? mais. E era muito bom. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a levar. A primeira prova que teve em Ribeirão Preto, eu cheguei a levar 50 crianças para a prova. E aí eu nem estava na Hum. prefeitura ainda. E aí depois, quando eu fui para a prefeitura, aí teve a oportunidade de ir para São Carlos e a prova era em 2 dias. Caramba. E eu levei a molecada do Faustino para ir a outra escola, então eu fiquei com 2 escolas para poder ir. Então eu falei assim, eu vou juntar as 2 escolas, porque aí não vai ter falta, né? Eu tô com as 2 escolas, Sim. estou representando as duas. E aí eu acho até que a Luciana lá, que era a diretora do Faustino, foi comigo. E a gente ficou hospedado no hotel. Tudo por conta da Federação Paulista. E Entendi. aí chegou uma criança para mim, ô professora, eu não consigo ligar o que. Ele chegou e falou assim: aquele chuveiro é muito bom, sai bastante água, mas ele não esquenta, né? Porque era aquele, sabe aquele que você liga Sei. quente de um lado e o frio do outro? Eles Sim, tomaram sim. tudo banho de água fria porque eles não sabiam usar. Deu um trabalho para ensinar eles, até para acender a luz, que não era nada muito difícil, assim, mas assim, a experiência que eles têm com uma viagem dessa, né? Exatamente. E a alimentação, assim, muito top, né? A molecada comeu, fartou ali, né? Foi muito bom. É um. Já é uma, já é uma ideia que a gente pode tentar resgatar, né? Não, então, é bom, cara, mas assim, ali tinha o patrocínio da federação, né? Agora é um pouco mais complicado de conseguir alguma coisa, ainda mais agora que não consegue nada para lado nenhum, né? E Não, eles então, davam mas ônibus, eles davam alimentação, eles davam hospedagem, tudo, e ainda os melhores entravam na equipe de Ribeirão. Inclusive, é, tem uma menina aqui, ó, era a corrida de São Carlos, ele já estava com o uniforme de Ribeirão na época, entendi. porque eles começaram a fazer parte da base. E foi assim que começou a equipe de ciclismo daqui de Ribeirão, assim, com a base, né? Sim. Com essas provas que tinha. Mas nossa, mas foi bom. Eu fui com eles para São Paulo na final. A gente ficou, acho que é Ibirapuera, que fica ali, que é um É, centro de esporte. é. E tava tendo o atletismo e o ciclismo ali no mesmo lugar. E eu tava com a molecada lá e foi muito legal, cara. É muito bom a forma com que eles interagem entre eles, as oportunidades, elas são incríveis, né? Eu acho que a gente pode, de repente, aproveitar a estrutura de profissionais que a gente já tem, que a gente sabe que é excelente, né? E tentar resgatar isso quando esse período horrível que a gente está passando terminar, né? Nem que seja como apresentação.
é, marcando um dia que já tem alguma atividade, né? Aí a gente leva quem tiver interesse também. Porque material humano a gente tem. Ribeirão tem, São Paulo tem e o Brasil, né? Mas se a gente não incentivar, não acontece nada. É. E o... Inclusive, foi. Não, pode falar. Então, outra coisa que eu queria incluir mais ainda nas aulas é a questão do desporto para o deficiente. Por quê? Tem esporte para todo tipo de deficiência. A gente só precisa encaminhar, né? Eu acho até que Ribeirão está tendo um apoio, não muito, tá? E aí eu não acho nem que é o Paralímpico, mas eu acho que, de geral, eu acho que o esporte é sempre muito deixado de lado, seja ele qualquer um, entendeu? Qualquer tipo Sim. de esporte hoje é muito deixado de lado. Mas tem tido um esforço, até pelo o Eric aqui de Ribeirão Preto, que fez aí um esforço para trazer o Festival Paralímpico, está trazendo, tentando trazer as coisas. Agora, nesse momento, ele está na Secretaria de Esporte, então não sei se ele vai conseguir mais por conta disso, mas ele está trabalhando lá, inclusive. Eu É um estava lá, inclusive, parceiro. naquele dia e o festival foi ótimo, né? Sim, foi muito bom também. Inclusive, a gente tem mais atletas na rede, né? Porque a Francine, no atletismo, ela é fera, né? Francine? Sim, Ah, tá, professora. sim, sim. Ah, sim, sim, sim. É do atletismo, né? É. Tem também. Legal. E o esporte paralímpico, eu acho que precisa de bastante esforço também da parte do governo, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue mais. Essas pessoas parece que elas têm uma força maior, né? Eles vão atrás, eu acho que eles desistem. É como. Eu acho assim, as crianças que não têm nenhuma deficiência, muitas vezes eles acabam desistindo e desistem. Os outros é como se fosse, parece uma questão de vida ou morte, sabe? Eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade de movimentar, de andar, e mesmo assim ele ia lá e fazia o patinete. E muitas vezes ele caía porque ele não conseguia equilíbrio nenhum. E aí tinha aquelas meninas que chegavam e falavam assim: ah, eu não consigo. Mas nem tentar não tentava, nem com ajuda. E o menino ali ia lá, ele caía, ele pegava e subia de novo, ele subia de novo. E estava ali junto com ele. Você via que tinha um esforço muito grande e os outros que não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade muito grande, ah, eu não consigo. Então, Eu vou aproveitar o que você disse para dar um puxão de orelha em alguns alunos meus, porque a gente tem alguns lá que são campeões estaduais em determinada modalidade, que eu não vou citar, mas a gente vê que no dia a dia é como se assim, já ganhei. Não. Se ganhou isso, batalha e treina mais para ganhar mais ainda. Agora, achar que, eu ganhei o regional, eu ganhei paulista tal, e ok, não. Se ganhou é porque tem potencial para ganhar mais ainda. E quanto aos deficientes, eu acho que o que acontece é assim, às vezes não tem outra opção. Se não, se não tentar de novo, se não quiser aprender, vai ficar na mesma situação. Então, eu mesmo, o meu braço esquerdo, ele não mexe quase nada. Então, se eu não fizer tudo que dá com o resto, eu vou ficar sem fazer nada. sim. Eu tinha o Rodrigo tá aí dentro, tá aí ó, Sim. agora, por exemplo. Eu tive um aluno lá no Faustino, por exemplo, que ele deve ter conhecido, que o menino ele tinha paralisia, ele usava cadeira de rodas, ele tinha muita dificuldade e o menino conseguia fazer estrelinha. Então, assim, Caramba, e assim, era com muita dificuldade, era, mas ele tentava e você viu o esforço que ele fazia e ele conseguia.
e a felicidade que ele tinha por ele conseguir fazer. E as outras crianças parece que você tem que ficar com a mão toda hora, tem um desânimo tão grande. Exatamente. Eu acho assim, esse grupo que são as crianças que têm as deficiências, eu acho que a força de vontade deles é uma coisa que a gente precisa aprender com eles, viu? Com Eles... certeza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo de um amigo meu aqui, ó. Deixa eu ver se dá. O que ele faz? É ciclismo também? Ele é o campeão mundial de paraciclismo, mountain bike, na modalidade de 24 horas. Todas as provas que eu participei com ele, ele chegou na minha frente assim, muito mais na minha frente. Ele nasceu assim, mas ele pedala de um jeito que você olhando, você acha que é inacreditável. Ele salta, ele empina, ele faz de tudo. E tá sempre sorrindo. Você não vê ele de outro jeito se não for sorrindo. Eu acho que a gente precisa ainda aprender muito com essas pessoas, não tem jeito, né? Sim. É extraordinário o tanto de coisas que eles conseguem fazer. E eu acho que a gente tem que trazer isso para a escola. Quando a gente traz esses exemplos, eu acho que dá para a gente, inclusive, fazer com que as crianças aprendam, né? Ver isso, conseguem ver e falar assim, cara, eu tenho tudo, eu posso tudo aqui e eu fico aí chorando, choramingando e não tento. É lógico que tem Exatamente. algumas realidades, né? Vamos ponderar aí. Então, a gente tem que pensar que, assim, dificuldade todo mundo tem, mas são níveis de dificuldades diferentes e que se você não consegue fazer uma coisa, você pode fazer outra coisa, né? Sim. Eu queria que você Uma, falasse um pouco mais como foi esse projeto que você fez lá na escola no Elisa, só então, para eu uma, poder... uma das atletas que foi feito foi esta aqui, O que é? Verônica Hipólito. Ela é do atletismo e os alunos mesmo se assustaram quando viram a história dela. Ela já teve câncer, já teve tumor, ela já teve no intestino mais de 200 tumores. Ela operou a primeira vez, perdeu movimentos, se recuperou, competiu, ganhou, ganhou medalha, se não me engano, no Pan-Americano. Depois ela teve de novo, ela operou de novo, voltou no outro Pan e ganhou mais uma vez. Isso em categorias diferentes, porque na primeira vez ela tinha dificuldade mínima e na segunda vez ela tinha uma dificuldade maior ainda. E aí, assim, isso serviu para que os alunos entendessem que o esporte paralímpico ele é dividido de acordo com a deficiência e com a dificuldade. E, além disso, mesmo ela passando por tudo isso, ela continua a vida dela, continua tentando alguma coisa, né? E a ideia do projeto, além de colocar os alunos em contato com os ídolos, é conhecer, saber de onde eles são e entenderem que o uso da tecnologia e das redes sociais, ele depende do que a gente quer. Se a gente quer coisa boa, a gente vai ter. Se a gente não quiser, não tem, né? Sim. E eu acho que esse momento a gente está agora tendo essa oportunidade, talvez, de aprender um pouco mais sobre as tecnologias, né? Exatamente. A gente Você, tem... Oi. você passou alguma tarefa relacionada a ciclismo ou de esportes paralímpicos, alguma coisa nesse sentido, esporte adaptado para eles agora durante essa pandemia ou não? Na verdade, eu vou entrar com esse assunto daqui a uns 15 dias ainda, porque a gente está ainda se adaptando em ver qual a melhor forma dos alunos receberem as atividades e entregarem, porque algumas turmas têm um retorno alto e outras não. Então, a gente está
estudando ainda, né? E eles estão sentindo muita falta de fazer exercício. Isso eu acho incrível, porque antes disso acontecer, para fazer exercício, muitos, não, não quero, tal, tal. Agora não, eles sentem falta disso, né? É. E você tá passando o que agora nesse momento para eles? Então, eu estou procurando seguir mais o livro e o material de apoio e o material que os meus coordenadores de educação física estão criando, né? A gente está usando também. Legal. Vamos juntos, como dizem, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Aí, assim, para variar um pouco e não usar cópia, né? O que eu passo muito é pesquisa, análise, registro e envio. Então eles têm que pesquisar alguma coisa, entender o que que é e me enviar, né? O Então, tá Rodrigo está funcionando fazendo uma melhor. pergunta aqui. Você acha que as atividades online podem melhorar a acessibilidade aos conteúdos de educação física? Eu penso que se os alunos entenderem que a tecnologia serve para pesquisa do que a gente quiser, sim. Mas ainda precisa de um pouco de amadurecimento deles para que eles usem todas as ferramentas da melhor forma. Eu acho que é mais um amadurecimento, inclusive, da nossa própria sociedade, né? Não é só eles que Também, estão fazendo sim, isso. Mesmo pessoas mais velhas não têm esse amadurecimento, às vezes. Eles acabam exatamente. esquecendo e acham que internet é para falar no WhatsApp eu acho que só o WhatsApp mesmo. Nem é tanto, acho que o Facebook um pouco, alguns vídeos do YouTube, um joguinho. Acho que é mais isso. Falando nisso, eu lembrei de uma situação. Eu pedi na, na última semana antes do recesso, eu pedi que os alunos fizessem alguns alongamentos ou algum exercício leve e enviassem registro. Você sabe o que que eu recebi? Não. Um vídeo do TikTok. Mas Você sabe o que é? eu sei o que que é, mas e Então, esse vídeo do TikTok para valer como pesquisa? não era uma pesquisa, era fazer algum exercício em espaço pequeno. Ah, tá. Eles dançaram no TikTok e enviaram. Isso é um uso de uma tecnologia para uma coisa benéfica, né? Sim, nesse caso é bem interessante, né? Que o TikTok eu não entrei ainda nisso, né? É uma rede social também, não é? Eu não me aprofundei nisso. Então, eu cheguei a criar lá, mas eu não usei, porque, na verdade, a interação acontece através dos vídeos, né? E ultimamente a gente não tem tido tempo nenhum. Eu não sei, o pessoal que está assistindo, eu não sei se alguém usa o TikTok. O Cristiano Floriano tá aí, ele é fuçado, ele deve saber alguma coisa. Oi, Os meus alunos que Mary! passaram aqui usam sim. Não, eu acredito que usa sim. O ano passado não era tanto o TikTok, era um outro que o pessoal Snapchat? fazia Não, cara, eu não lembro o nome, mas era um que tinha uns vídeos também. Tinha umas músicas de funk que a molecada usava para fazer vídeo curto também. Bem curtinho. Esse eu não lembro. Eu nem lembro o nome, para te falar a verdade. Eu cheguei até quase a baixar ali, mas nossa, não me adaptei àquilo lá, não. Entendi. E aí, mas assim, já é um pouco mais interessante do que ficar só no jogo, ou sei lá, ou ficar ali falando no WhatsApp alguma coisa, sei lá. Exatamente. Eu, pelo menos, quando eu era criança, o nosso WhatsApp saía na rua e gritava, ô fulano, vamos brincar. Na época era vamos brincar. E aí todo mundo se reunia na rua e era ali. Eu acho que eu peguei a última fase que fazia isso e ainda era assim. Tinha a época da pipa, a época da bolinha de gude, brincadeira de rua. Então cada coisa era em uma época, né?
Mas hoje em dia é difícil. O ioiô, né? Olha, isso. Olha o que o Cristiano colocou aí. Não uso, mas semana que vem eu vou desafiar cada turma a montar sua coreografia de ginástica por esse aplicativo. Já é uma ótima ideia, né? Você já teve uma resposta, né? É bem Sim. possível de fazer. A molecada já. Eu ainda não experimentei, mas eu não sei. Tem gente falando até que tá ganhando dinheiro com isso, só para Então, assistir os vídeos. Eu não entendi muito bem como que funciona, não. pelo que eu entendi, quanto mais você assiste, mais dinheiro você ganha. E quanto mais assistem os seus vídeos, mais você ganha. Mas eu não sei exatamente quantos, ou se é por minutos, horas. Isso Também tem que não. ser outra pessoa que entende disso. Olha lá, a Mari tá falando que Colocar um TikTok é um cadastro. Explica pra gente, então. Então, explica aí, Mary. Quer ver? Eu, particularmente, quanto mais inscritos e curtidas, é mais dinheiro? Ah, tá, entendi. É. Mas tem gente ganhando dinheiro só para ficar assistindo dos outros? É esquisito. Olha lá, essa semana eles fizeram individualmente, semana que vem o trabalho terá que ser em grupo. A sala toda numa coreografia só. Vai ser legal, hein? Eles vão usar o quê? Chroma key? Ou vai ser aquele esquema de jogar a bola lá igual o pessoal fez? Eu vi que você quase fez isso ontem, né? Do quê? Você quase jogou a bolinha, né? Não A lembro. bolinha que você estava segurando, você quase jogou. Não. Você e o Rodrigo? Não, eu joguei a bolinha, eu só não percebi que Então, quase. Eu não percebi, mas não. ele que não recebeu. Ah, tá. Tá, tem razão. Na hora que eu peguei ela aqui, né? Não, tem razão. Sim. O Rodrigo chegou e até colocou as mãos ali para pegar. Ela tá falando ali que é isso mesmo, mas ganha. Mais inscrito e curtida. Olha lá, ele tá falando, o Cristiano tá falando que é igual a bola e o papel higiênico. Eu acho que a gente podia Vai ser legal. montar também, viu, uma coreografia. Juntar o grupo todo e vamos fazer. Vai ser um Vamos vídeo então. longo. Se juntar todo mundo, vai. O pessoal que fez aquela do vôlei falou que demorou bastante para conseguir, tiveram que repetir várias vezes para conseguir fazer aquilo que eles queriam. Mas é. Então vamos O lá, ó. Cristiano já Amanhã a gente topou. conversa disso aí, Cris. Já começa a combinar isso. Lançar um desafio é uma boa também, Mary. É bem interessante. Fazer um Vamos grupo lançar de aqui no pessoas. Instagram, no YouTube também. Vamos fazer, eu acho que pode fazer. A gente faz para colocar depois. Eu não sei, vamos bolar isso depois, né? Que aí a Vamos. gente. Ela tá falando ali, ó, modinha, né? TikTok eu não tô muito, não entrei muito, não gostei tanto, mas esse aí eu já achei super interessante, que eu vi um vídeo de umas professoras fazendo com a bola de vôlei. Lá tem bastante professor de educação física, né? Sim. Então eles conseguiram fazer um vídeo só entre eles, nem precisou de chamar a galera ali. Mas é bem interessante. Mas vamos voltar lá pro ciclismo, senão a gente se perde aqui. Ah, E é. a gente já tá Então, falando de TikTok, pô. na verdade, assim, a minha ideia com o ciclismo na escola a partir de agora seria conseguir bicicletas para ter na escola e principalmente para ensinar para quem não tem, porque ainda existe isso, né? Eu vou te falar o problema de algumas escolas, tá? Eu não sei se todas. O primeiro problema, eu já pensei em fazer isso. O primeiro problema que eu tive muita dificuldade é onde guardar. E o segundo problema é a manutenção delas. Então, até não é tão difícil. Se você fizer uma campanha legal de pedir para as pessoas, às vezes eles até dão para você as, as bicicletas, às vezes consegue a doação, mas a manutenção é uma coisa bem
Eu acho bem trabalhosa mesmo. E além da manutenção, guardar. Na época, eu cheguei a pensar isso nas escolas que eu trabalhei. Por exemplo, lá no Faustino, teve a época que a gente foi fazer o negócio da viagem e de bike, eu cheguei a pegar emprestado as bicicletas que tem aqui do grupo ali da ciclovia. Eu peguei umas 2 bicicletas emprestadas para fazer. Fala, senhor Rodolfo. Vamos falar sobre ciclismo. Boa noite. Boa noite. Tudo certo, Jana? Tudo certo. Dei uma atrasada que tive que dar banho no meu filho. Atrasou 15 segundos. O meu aqui deu 1 minuto. Boa noite, quem está entrando. A gente vai falar hoje um pouquinho de ciclismo na escola. O Rodolfo, eu vou deixar você se apresentar, viu, Rodolfo? Eu acho que é mais interessante aí para as pessoas. Eu tenho um grande carinho pelo ciclismo, eu até vou contar um pouquinho da minha história com o ciclismo. E eu quero que você se apresente aí. Na verdade, eu queria até saber aquela história daquelas fotos que você postou hoje, né? Eu fui selecionar minhas fotos, né? Legal. Assim, o Rodolfo já está trazendo as fotos, eu vou trazer também. É muita história de ciclismo, cara. Eu já fiz 3 viagens de bike. Não Eu sei se... queria muito. Não tive a oportunidade ainda. Cara, é muito bom. É um grupo de São Carlos que a gente fazia todo ano, era só professor. Então, era férias de escola, todo mundo, a gente se organizava e ia. A primeira era para chegar no Rio de Janeiro, saindo de São Carlos. Caramba. E eu cheguei até Atibaia. Eu tive um problema lá de saúde e não consegui chegar nem no litoral. Distância longa é complicado. Não, cara, saiu uma bolha que fora do comum. Eu tenho problema no meu pé esquerdo do pedal mais longo que eu fiz, que foi 166 quilômetros em 2 dias. Isso foi início de 2018 e o pé ficou ruim até hoje. Sério? Por causa do pedal? Posicionamento errado, né? Ainda estava no início. Cara, o nosso não era só posicionamento errado, não. Pessoal, só para o pessoal ver mais ou menos, olha as malas que a gente levava. Quase nada de peso. Pois é. Então, o problema é que eu ponho essa foto, ela vai ficando ali, eu não consigo tirar ela de novo. E Depois coloca outro. esse pedal aqui, a gente foi para a Serra da Canastra. Nossa. O pessoal saiu de São Carlos, eu saí de Ribeirão Preto. E foram 400 quilômetros, mas foi pesado, viu? A altimetria é espetacular. 400 não é fácil, não. Mas eu estava treinando na época, então eu não senti tanto. Entendi. Agora, no ano seguinte, aí foi bom. Aí foi top. A gente saiu de Fortaleza e foi até Lençóis Maranhense. Nossa. 600 quilômetros. Eu acho que você precisa fazer isso de novo e não esquece de chamar, né? Mas o pessoal parou de ir, começaram a casar, ter filho. Eu fui a primeira ali a casar. E aqui, esse aqui é quando a gente foi pro... Ixi, eu nem sei te dizer se esse aqui é o de... Esse aqui eu acho que era de Fortaleza já. A gente foi quando baixava a maré, e aí a gente ia pela areia. E É o de único jeito, né? Fortaleza até Lençóis Maranhense é vento que vem de costas. Então, sem pedalar, você já fazia 15 km por hora com o vento nas costas. Já Entendi. era suficiente. Então, assim, era muito, muito, muito bom. Mas Então, vamos falar aí um pouco também da sua experiência e depois a gente vai para a escola. eu tenho 33 anos. Eu sofri um acidente no final de 2014 e
fez com que eu não tenha quase nada de movimentos no meu braço esquerdo. Aí, por conta disso, eu usei a bicicleta como fisioterapia, conheci o paraciclismo e comecei a disputar no início de 2018. Aí eu fui vice-campeão paulista em 2018 e 2019. Só que no final de 2019 eu tive uma contusão na coluna, que você já sabe, né? E desde então eu não participei mais. Em 2018, no ano inteiro, eu disputei 26 provas, contando asfalto e terra, né? E foram 23 pódios. Eu ganhei 5 etapas, 23 pódios, só não subi no pódio em 3 etapas. Aí, em 2018, dinheiro já não estava dando, a gente foi em menos etapas. Aí a história como atleta é essa, devido ao acidente mesmo, né? Eu achava que você tinha feito que você já era do ciclismo, sofreu um acidente e foi para o paraciclismo. Então você entrou no ciclismo depois do acidente. Então, na verdade, eu fui do ciclismo quando eu tinha os meus 14 anos. Ah, Mas aí depois eu jogava vôlei quase todos os dias. E no dia que eu sofri o acidente, eu estava indo para a cidade vizinha para jogar vôlei. Mas aí com o acidente foram 2 anos e meio de recuperação, né? E aí vôlei eu ainda jogo, mas não como antes, né? e como que você faz para se equilibrar na bike assim? É um braço só e o outro só apoio ou não? Como que é? Então, essa foto que você colocou aí ilustra exatamente isso. Se o meu esquerdo tiver esticado, ele tá ok. Se ele dobrar, eu não tenho força nenhuma. Nossa, que complicado. E aí Sim, vamos falar um pouquinho da escola, né? Porque eu sei que você também você tem desenvolvido alguns projetos dentro da escola também, né? sim. Aí, Então, é que assim, no ano passado eu comecei a dar aula em Ribeirão Preto no mês de julho, dia 1º de julho. Só que na escola que eu estava antes, eu tinha 4 bicicletas pequenas que eu usava com os meus alunos de primeiro e segundo ano, e eu ensinava a eles. Então, na verdade, assim, o que eu fiz foi adaptar um projeto que eu já tinha para uma outra realidade. E como nesse tempo de atleta eu conheci muita gente, eu queria que os alunos tivessem a experiência de conhecer os atletas também. Inclusive esses dois dessa imagem aí, que eles moram em Ribeirão Preto mesmo, né? a Mariana o pai dela é amigo de infância dos meus tios. Então, e o Horado colocou uma imagem no Facebook hoje da última prova que ele fez antes de ele sofrer o acidente dele, que foi em 97, onde ele era vice-campeão estadual. Então, assim, ele já era muito bom, sofreu o acidente, e ele retornou ao ciclismo, acho que faz uns 4 anos. E tem resultados excelentes também. E aí você levou esse projeto o projeto era deles conversarem com os atletas, não era um esquema assim? Sim, para que eles conhecessem os ídolos e entendessem que toda tecnologia que a gente usa pode servir para isso também. E o que eu achei ótimo é que a maioria dos atletas respondeu e conversou. Então eles entenderam que o acesso existe, né? Sim. Eu fiz um projeto na escola, que eu até já falei um pouquinho com você, Sim. que é o projeto do Dia da Rodinha.
Aí só para você ver aqui mais ou menos o que eu faço lá na escola. Então, por exemplo, essa é a última escola que eu trabalhei. Então, eu gosto de trabalhar com o dia da rodinha, não é só a bicicleta. Esse, E eu faço o, trânsito, tá vendo? o Eu pinto. aluno pode ser Hã? identificado? Como que é? O aluno pode ser identificado? Porque eu dei aula para ele ano passado. Ah, tá. Você deu aula lá? De, E aí tem aqui também, ó. Você já conhece, então. Você já viu lá mais sim, ou menos algumas coisas sim, que ainda estavam. eu, eu cheguei a usar. É que, como não tem muito material, quebrando a gente não consegue arrumar muito rápido, né? Esse aqui é da outra escola ainda. Quando eu... Lá no Faustino, não sei se conhece. Conheço, eu dou aula lá. Então, essa Sim, aí a gente... Depois que começou até, a gente pintou as escadas com seta para poder desce pela direita, anda pela direita, né, nas escadas. sim. E aquela área atrás da escola lá, ó, já foi lá naquela área verde? Eu acho que não. Acho que eu não tive oportunidade, não. Se eu não me engano, Não sei se está assim 2015, ainda. em 2015 eu levei eles para São Carlos Hum. para uma prova de ciclismo que ia ter lá, que era o Então, estadual escolar. eu, eu ia te perguntar exatamente isso. Porque eu queria saber se isso está acontecendo ainda. Lá pararam, não teve Parou? mais. E era muito bom. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a levar. A primeira prova que teve em Ribeirão Preto, eu cheguei a levar 50 crianças para a prova. E aí eu nem estava na Uhum. prefeitura ainda. E aí depois, quando eu fui para a prefeitura, aí teve a oportunidade de ir para São Carlos e a prova era em 2 dias. Caramba, E eu levei a molecada do Faustino para ir a outra escola, então eu fiquei com 2 escolas para poder ir. Então eu falei assim, eu vou juntar as 2 escolas, porque aí não vai ter falta, né? Eu tô com as 2 escolas, sim. estou representando as duas. E, e, e aí eu acho até que a Luciana lá, que era a diretora do Faustino, foi comigo. E a gente ficou hospedado no hotel. Tudo por conta da Federação Paulista. E Entendi. aí chegou uma criança para mim, ô professora, eu não consigo ligar o que. Ele chegou e falou assim: aqui no chuveiro é muito bom, sai bastante água, mas ele não esquenta, né? Porque era aquele, sabe aquele que você liga Sei. quente de um lado e o frio do outro? Eles Sim, tomaram sim. tudo banho de água fria porque eles não sabiam usar. Deu um trabalho para ensinar eles, até para acender a luz, que não era nada muito difícil, assim, mas assim, a experiência que eles têm com uma viagem dessa, né? Exatamente. E a alimentação, assim, muito top, né? A molecada comeu, fartou ali, né? Foi muito bom. É um. Já é uma, já é uma ideia que a gente pode tentar resgatar, né? Não, então, é bom, cara, mas assim, ali tinha o patrocínio da federação, né? Agora é um pouco mais complicado de conseguir alguma coisa, ainda mais agora que não consegue nada para lado nenhum, né? E Não, eles então, davam mas ônibus, eles davam alimentação, eles davam hospedagem, tudo, e ainda os melhores entravam na equipe de Ribeirão. Inclusive, é, tem uma menina aqui, ó, era a corrida de São Carlos, ele já estava com o uniforme de Ribeirão na época, entendi. porque eles começaram a fazer parte da base. E foi assim que começou a equipe de ciclismo daqui de Ribeirão, assim, com a base, né? Sim. Essas provas que tinha. Mas nossa, mas foi bom. Eu fui com eles para São Paulo na final. A gente ficou, acho que é Ibirapuera, que fica ali, que é um É, centro de esporte. é. E tava tendo o atletismo e o ciclismo ali no mesmo lugar. E eu tava com a molecada lá e foi muito legal, cara. É muito bom. A forma com que eles interagem entre eles, as oportunidades, elas são incríveis, né? Eu acho que a gente pode, de repente, aproveitar a estrutura de profissionais que a gente já tem, que a gente sabe que é excelente, né? E tentar resgatar isso quando esse período horrível que a gente está
passando terminar, né? Nem que seja como apresentação, é, marcando um dia que já tem alguma atividade, né? Aí a gente leva quem tiver interesse também. Porque material humano a gente tem. Ribeirão tem, São Paulo tem e o Brasil, né? Mas se a gente não incentivar, não acontece nada. É. E o... Inclusive, foi. Não, pode falar. Então, outra coisa que eu queria incluir mais ainda nas aulas é a questão do desporto para o deficiente. Por quê? Tem esporte para todo tipo de deficiência. A gente só precisa encaminhar, né? Eu acho até que Ribeirão está tendo um apoio, não muito, tá? E aí eu não acho nem que é o Paralímpico, mas eu acho que de geral eu acho que o esporte é sempre muito deixado de lado, seja ele qualquer um, entendeu? Qualquer tipo Sim. de esporte hoje é muito deixado de lado. Mas tem tido um esforço, até pelo o Eric aqui de Ribeirão Preto, que fez aí um esforço para trazer o Festival Paralímpico, está trazendo, tentando trazer as coisas. Agora, nesse momento, ele está na Secretaria de Esporte, então não sei se ele vai conseguir mais por conta disso, mas ele está trabalhando lá, inclusive. Eu estava lá, inclusive, naquele dia e o festival foi ótimo, né? Sim, foi muito bom também. Inclusive, a gente tem mais atletas na rede, né? Porque a Francine, no atletismo, ela é fera, né? Francine? Sim, Ah, tá, professora. sim, sim. Ah, sim, sim, sim. É do atletismo, né? É. Tem também. Legal. E o esporte paralímpico, eu acho que precisa de bastante esforço também da parte do governo, mas eu acho que hoje em dia a gente consegue mais. Essas pessoas parece que elas têm uma força maior, né? Eles vão atrás, eu acho que eles desistem. É como. Eu acho assim, as crianças que não têm nenhuma deficiência, muitas vezes eles acabam desistindo e desistem. Os outros é como se fosse, parece uma questão de vida ou morte, sabe? Eu tinha um aluno que ele tinha muita dificuldade de movimentar, de andar, e mesmo assim ele ia lá e fazia um patinete. E muitas vezes ele caía porque ele não conseguia equilíbrio nenhum. E aí tinha aquelas meninas que chegavam e falavam assim: ah, eu não consigo. Mas nem tentar, não tentava, nem com ajuda. E o menino ali ia lá, ele caía, ele pegava e subia de novo, ele caía, ele subia de novo. E tava ali junto com ele. Você via que tinha um esforço muito grande e os outros que não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade muito grande, ah, eu não consigo. Então, Eu vou aproveitar o que você disse para dar um puxão de orelha em alguns alunos meus, porque a gente tem alguns lá que são campeões estaduais em determinada modalidade, que eu não vou citar, mas a gente vê que no dia a dia é como se assim, já ganhei. Não. Se ganhou isso, batalha e treina mais para ganhar mais ainda. Agora, achar que, eu ganhei o regional, eu ganhei paulista tal, e ok, não. Se ganhou é porque tem potencial para ganhar mais ainda. E quanto aos deficientes, eu acho que o que acontece é assim, às vezes não tem outra opção. Se não, se não tentar de novo, se não quiser aprender, vai ficar na mesma situação. Então, eu mesmo, o meu braço esquerdo, ele não mexe quase nada. Então, se eu não fizer tudo que dá com o resto, eu vou ficar sem fazer nada. sim. Eu tive o Rodrigo tá aí dentro, tá aí ó, Sim. agora, por exemplo. Eu tive um aluno lá no Faustino, por exemplo, que ele deve ter conhecido, que o menino ele tinha paralisia, ele usava cadeira de rodas, ele tinha muita dificuldade. E o menino conseguia fazer estrelinha.
Então, assim, Caramba. e assim, era com muita dificuldade, era, mas ele tentava e você viu o esforço que ele fazia e ele conseguia, e a felicidade que ele tinha por ele conseguir fazer. E as outras crianças parece que você tem que ficar com a mão toda hora, tem um desânimo tão grande. Exatamente. Eu acho assim, esse grupo que são as crianças que têm as deficiências, eu acho que a força de vontade deles é uma coisa que a gente precisa aprender com eles, viu? Com Eles. certeza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um vídeo de um amigo meu aqui, ó. Deixa eu ver se dá. O que ele faz? É ciclismo também? Ele é o campeão mundial de paraciclismo mountain bike na modalidade de 24 horas. Todas as provas que eu participei com ele, ele chegou na minha frente assim, muito mais na minha frente. Ele nasceu assim, mas ele pedala de um jeito que você olhando, você acha que é inacreditável. Ele salta, ele empina, ele faz de tudo. E tá sempre sorrindo. Você não vê ele de outro jeito se não for sorrindo. Eu acho que a gente precisa ainda aprender muito com essas pessoas, não tem jeito, né? Sim, É extraordinário o tanto de coisas que eles conseguem fazer. E eu acho que a gente tem que trazer isso para a escola. Quando a gente traz esses exemplos, eu acho que dá para a gente, inclusive, fazer com que as crianças aprendam, né? Ver isso, conseguem ver e falar assim, cara, eu tenho tudo, eu posso tudo aqui e eu fico aí chorando, choramingando e não tento. É lógico que tem exatamente. algumas realidades, né? Vamos ponderar aí. Então, a gente tem que pensar que, assim, dificuldade todo mundo tem, mas são níveis de dificuldades diferentes e que se você não consegue fazer uma coisa, você pode fazer outra coisa, né? Sim. Eu queria que você Uma, falasse um pouco mais como foi esse projeto que você fez lá na escola no Elisa, só então, para eu uma, poder. uma das atletas que foi feito foi essa aqui, O que, que é? Verônica Hipólito. Ela é do atletismo e os alunos mesmo se assustaram quando viram a história dela. Ela já teve câncer, já teve tumor, ela já teve no intestino mais de 200 tumores. Ela operou a primeira vez, perdeu movimentos, se recuperou, competiu, ganhou, ganhou medalha, se não me engano, no Pan-Americano. Depois ela teve de novo, ela operou de novo, voltou no outro PAN e ganhou mais uma vez. Isso em categorias diferentes, porque na primeira vez ela tinha dificuldade mínima e na segunda vez ela tinha uma dificuldade maior ainda. E aí, assim, isso serviu para que os alunos entendessem que o esporte paralímpico ele é dividido de acordo com a deficiência e com a dificuldade. E, além disso, mesmo ela passando por tudo isso, ela continua a vida dela, continua tentando alguma coisa, né? E a ideia do projeto, além de colocar os alunos em contato com os ídolos, é conhecer, saber de onde eles são e entenderem que o uso da tecnologia e das redes sociais, ele depende do que a gente quer. Se a gente quer coisa boa, a gente vai ter. Se a gente não quiser, não tem, né? Sim. E eu acho que esse momento a gente está agora tendo essa oportunidade, talvez, de aprender um pouco mais sobre as tecnologias, né? Exatamente. A gente Você, tem. Oi. você passou alguma tarefa relacionada a ciclismo ou de esportes paralímpicos, alguma coisa nesse sentido, esporte adaptado para eles agora durante essa pandemia ou não? Na verdade, eu vou entrar com esse assunto daqui a uns 15 dias ainda, porque a gente está ainda se adaptando em ver qual a melhor forma dos alunos receberem as atividades e
entregarem, porque al- algumas turmas têm um retorno alto e outras não. Então a gente está estudando ainda, né? E eles estão sentindo muita falta de fazer exercício. Isso eu acho incrível, porque antes disso acontecer, para fazer exercício, muitos, não, não quero, tal, tal. Agora não, eles sentem falta disso, né? É. E você tá passando o que agora nesse momento para eles? Então, eu estou procurando seguir mais o livro e o material de apoio e o material que os meus coordenadores de educação física estão criando, né? A gente está usando também. Legal. Vamos juntos, como dizem, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Aí, assim, para variar um pouco e não usar cópia, né? O que eu passo muito é pesquisa, análise, registro e envio. Então eles têm que pesquisar alguma coisa, entender o que que é e me enviar, né? O Então, tá Rodrigo está funcionando fazendo uma melhor. pergunta aqui. Você acha que as atividades online podem melhorar a acessibilidade aos conteúdos de educação física? Eu penso que se os alunos entenderem que a tecnologia serve para pesquisa do que a gente quiser, sim. Mas ainda precisa de um pouco de amadurecimento deles para que eles usem todas as ferramentas da melhor forma. Eu acho que é mais um amadurecimento, inclusive, da nossa própria sociedade, né? Não é só eles que Também. estão fazendo Sim, isso. Mesmo pessoas mais velhas não têm esse amadurecimento, às vezes. Eles acabam exatamente. esquecendo e acham que internet é para falar no WhatsApp eu acho que só o WhatsApp mesmo. Nem é tanto, acho que o Facebook um pouco, alguns vídeos do YouTube, um joguinho. Acho que é mais isso. Falando nisso, eu lembrei de uma situação. Eu pedi na, na última semana antes do recesso, eu pedi que os alunos fizessem alguns alongamentos ou algum exercício leve e enviassem registro. Você sabe o que que eu recebi? Não. Um vídeo do TikTok. Mas Você sabe o que é? eu sei o que que é, mas e Então, esse vídeo do TikTok para valer como pesquisa? não era uma pesquisa, era fazer algum exercício em espaço pequeno. Ah, tá. Eles dançaram no TikTok e enviaram. Isso é um uso de uma tecnologia para uma coisa benéfica, né? Sim, nesse caso é bem interessante, né? Que o TikTok eu não entrei ainda nisso, né? É uma rede social também, não é? Eu não me aprofundei nisso. Então, eu cheguei a criar lá, mas eu não usei, porque, na verdade, a interação acontece através dos vídeos, né? E ultimamente a gente não tem tido tempo nenhum. Eu não sei, o Tá pessoal bom? que está assistindo, eu não sei se alguém usa o TikTok. O Cristiano Floriano tá aí, ele é fuçado, ele deve saber alguma coisa. Oi, Os meus alunos que Mary. passaram aqui usam sim. Não, eu acredito que usa sim. O ano passado não era tanto o TikTok, era um outro que o pessoal Snapchat? fazia Não, cara, eu não lembro o nome, mas era um que tinha uns vídeos também. Tinha umas músicas de funk que a molecada usava para fazer vídeo curto também. Bem curtinho. Esse eu não lembro. Eu nem lembro o nome, para te falar a verdade. Eu cheguei até quase a baixar ali, mas nossa, não me adaptei àquilo lá, não. Entendi. E aí, mas assim, já é um pouco mais interessante do que ficar só no jogo, ou sei lá, ou ficar ali falando no WhatsApp alguma coisa, sei lá. Exatamente. Eu, pelo menos, quando eu era criança, o nosso WhatsApp saía na rua e gritava, ô fulano, vamos brincar. Na época era vamos brincar. E aí todo mundo se reunia na rua e era ali. E Eu acho que eu peguei a última fase que fazia isso e ainda era assim.
tinha a época da pipa, a época da bolinha de gude, brincadeira de rua. Então, cada coisa era em uma época, né? Mas hoje em dia é difícil. O ioiô, né? Olha, isso. Olha o que o Cristiano colocou aí. Não uso, mas semana que vem eu vou desafiar cada turma a montar sua coreografia de ginástica por esse aplicativo. Já é uma ótima ideia, né? Você já teve uma resposta, né? É bem Sim. possível de fazer. A molecada já. Eu ainda não experimentei, mas eu não sei. Tem gente falando até que está ganhando dinheiro com isso, só para Então, assistir os vídeos. Eu não entendi muito bem como que funciona, não. pelo que eu entendi, quanto mais você assiste, mais dinheiro você ganha. E quanto mais assistem os seus vídeos, mais você ganha. Mas eu não sei exatamente quantos, ou se é por minutos, horas. Isso Também tem que não. ser outra pessoa que entende disso. Olha lá, a Mari tá falando que Botar um TikTok é do cadastro. Explica pra gente, então. Então, explica aí, Mary. Que eu, particularmente, quanto mais inscritos e curtidas, é mais dinheiro? Ah, tá, entendi. É. Mas tem gente ganhando dinheiro só para ficar assistindo dos outros? É esquisito. Olha lá, essa semana eles fizeram individualmente, semana que vem o trabalho terá que ser em grupo. A sala toda numa coreografia só. Vai ser legal, hein? Eles vão usar o quê? Chroma key? Ou vai ser aquele esquema de jogar a bola lá igual o pessoal fez? Eu vi que você quase fez isso ontem, né? Do quê? Você quase jogou a bolinha, né? Não A lembro. bolinha que você estava segurando, você quase jogou. Não, Você e o Rodrigo? não, eu joguei a bolinha, eu só não percebi que Então, quase. Eu não percebi mas mesmo. ele que não recebeu. Ah, tá. Tá, tem razão. Na hora que eu peguei ela aqui, né? Não, tem razão. Sim. O Rodrigo chegou e até colocou as mãos ali para pegar. Ela tá falando ali que é isso mesmo, mas ganha. Mais inscrito e curtida. Olha lá, ele tá falando, o Cristiano tá falando que é igual a bola e o papel higiênico. Eu acho que a gente podia Vai ser legal. montar também, viu? Uma coreografia. Juntar o grupo todo e vamos fazer. Vai ser um Vamos vídeo então. longo. Se juntar todo mundo, vai. O pessoal que fez aquela do vôlei falou que demorou bastante para conseguir, tiveram que repetir várias vezes para conseguir fazer aquilo que eles queriam. Mas é. Então vamos O lá, ó. Cristiano já Amanhã a gente topou. conversa disso aí, Cris. Já começa a combinar isso. Lançar um desafio é uma boa também, Mary. É bem interessante. Fazer um Vamos grupo lançar de aqui no pessoas. Instagram, no YouTube também. Vamos fazer, eu acho que pode fazer. A gente faz para colocar depois. Eu não sei, vamos bolar isso depois, né? Que aí a Vamos. gente. Ela tá falando ali, ó, modinha, né? TikTok eu não tô muito, não entrei muito, não gostei tanto, mas esse aí eu já achei super interessante, que eu vi um vídeo de umas professoras fazendo com a bola de vôlei. Lá tem bastante professor de educação física, né? Sim. Então eles conseguiram fazer um vídeo só entre eles, nem precisou de chamar a galera ali. Mas é bem interessante. Mas vamos voltar lá pro ciclismo, senão a gente se perde aqui. E Ah, é. a gente já tá Então, falando até de TikTok, pô. é, na verdade, assim, a minha ideia com o ciclismo na escola a partir de agora seria conseguir bicicletas para ter na escola e principalmente para ensinar para quem não tem, porque ainda existe isso, né? Eu vou te falar o problema de algumas escolas, tá? Eu não sei se todas. O primeiro problema, eu já pensei em fazer isso. O primeiro problema que eu tive muita dificuldade é onde guardar. E o segundo problema é a manutenção delas.
Então, até não é tão difícil. Se você fizer uma campanha legal de pedir para as pessoas, às vezes eles até dão para você as, as bicicletas, às vezes consegue a doação, mas a manutenção é uma coisa bem, eu acho bem trabalhosa mesmo. E além da manutenção, guardar. Na época, eu cheguei a pensar isso nas escolas que eu trabalhei. Por exemplo, lá no Faustino, teve a época que a gente foi fazer o negócio da viagem e de bike, eu cheguei a pegar emprestadas as bicicletas que tem aqui do grupo ali da ciclovia. Eu peguei umas 2 bicicletas emprestadas para fazer, para pelo menos explicar um pouquinho para as crianças que a gente ia encarar lá no campeonato que eles iam Sim. participar. E depois, na hora de guardar, é uma coisa complicada, porque quando você guarda ela numa escola, por exemplo, lá no Faustino, era quase todo final de semana sendo assaltado. Então, nossa, cara, era muito difícil. Se chegava lá, eles roubavam a torneira. Imagina se eles soubessem que tem 10 bicicletas ali dentro do negócio. É uma coisa assim que chateia, sabe? Agora, o Rodrigo tá falando ali, acervo itinerante. Mesmo itinerante, uma bicicleta, primeiro, aí a gente começa a precisar aí de um carrinho para colocar as bicicletas. Porque não é fácil levar aí 10, 15, 20 bicicletas se não for no carrinho. Então é mais material que a gente tem que dar conta. E ele vai ter que ficar em alguma escola, mesmo que seja, por exemplo, vai ficar um mês na minha escola, eu não vou ficar vai e volta todo dia. Eu tenho que deixar um mês na minha escola e tem que ter um lugar que eu possa guardar que tenha pelo menos um mínimo de segurança que eu vou chegar lá no final do projeto e vou conseguir levar elas embora, entendeu? Exatamente. Nessa época que eu fiz que eu levava a bicicleta lá para a escola, eu deixava ali, era 2 dias, uma semana, assim, mais ou menos. E no final da semana eu já pegava a bicicleta, põe no carro e levava. Eu não deixava passar o final de semana na escola de jeito nenhum. Se for feriado prolongado, então, é difícil. Eu acho que a gente vai ter bastante tempo aí nesse afastamento, né? Pra gente pensar melhor como que poderia fazer isso daí. O Rodrigo tá falando ali, um container de bikes. Já pensou? Não, esse eu não pensei, não. Agora, pensando aí, Rodrigo, você que conhece a realidade lá, você acha que um container faz com que eles não peguem as bikes lá de dentro? Eu acho assim, sinceramente, é uma coisa bem complicada. Talvez uma coisa que fosse semanal, começa na segunda e no final de semana na sexta-feira, você leva embora. Aí eu acho até que é possível. Agora, uma coisa que passa o final de semana, dependendo da escola, é bem complicado. E pode ser depende o que tem de valor dentro do container, né? Uma bicicleta já chama mais atenção. Se você colocar um monte de pá lá, talvez nem tanto. Mas que na verdade, assim, nas escolas que eu passei antes, eram comunidades carentes também. Só que quando eles enxergavam que eram os filhos deles que estavam usando, eles passaram a apoiar. Então, na verdade, assim, a esperança seria essa: mostrar para a comunidade que aquilo ali é de uso dos filhos deles mesmos. E aí, e tal, eles passarem a apoiar isso mesmo, né? É lógico que não é rápido isso, né? não. Por exemplo, o pessoal da ciclofaixa de Ribeirão Preto, eles têm um projeto que trabalha com o trânsito e a bicicleta nas escolas. E eles iam, eu não sei como está hoje, tá? Mas, por exemplo, quando eu estava, eu acho que foi em 2017, eu consegui levar eles lá para a escola que eu estava. Ou foi 2018, eu não sei. Eu sei que eu consegui. Na época até eles fizeram um projeto, demora uma semana as atividades com as crianças, foi muito legal. E na escola que eu estava antes, no ano anterior, eu não consegui levar esse projeto lá porque a escola não queria guardar as bicicletas. Deliberadamente, eles falaram que não tinha lugar para guardar uma semana as bicicletas.
E que depois eu fui trabalhar, aí já tinha o CSU, então tinha um espaço maior, aí eles e uma cabeça do pessoal mais fácil, assim, né? E aí a gente conseguiu fazer o projeto lá, foi muito legal. As crianças adoraram fazer o projeto. E é um esquema itinerante e atende Ribeirão Preto e são nas escolas. Você só tem que, pelo menos na época, você só tinha que falar no final do ano que você tinha a escola lá que estava disponível. E no meu caso nem foi isso. Eu fui lá, entrei em contato com eles, eles falaram: olha, sobrou uma vaga aqui, que eu não sabia que tinha o prazo, né? E aí eu consegui encaixar a nossa escola lá, que foi muito legal, foi muito bom. Entendi. Se isso ainda tiver acontecendo, ia ser ótimo, né? É, Na escola que eu estava antes de ir para Ribeirão, eu dei aula por 2 anos e meio. E o município participa de um projeto da Rota das Bandeiras, que é o trânsito na escola. Então, cada matéria coloca o trânsito dentro da aula de uma forma diferente. E a minha forma foi essa, com o ciclismo, mostrando capacete adequado, roupa adequada, sinalização. Eu tenho até um monte de fotos disso, mas eu não sei onde está agora. Mas era legal. E é, isso era durante o ano inteiro, né? eu gosto bastante de trabalhar com ciclismo essa questão do trânsito, né? E muitas vezes as pessoas são pedestres e não sabem. Eu já tive aluno que não sabia o que Exatamente. era semáforo. Ele olhava para aquilo, para que serve isso? E Eu aí acho que você está falando dos meus antigos alunos, porque na cidade que eu dava aula não tem semáforo, tá? Eles realmente não sabiam. não, nem era. É Na aqui de cidade pequena, Bonfim. O meu é aqui de Bonfim Paulista. Mas entendi. tinha um semáforo, né, aqui na cidade. Dava para ter um. Ele não sabia para que servia, né? E ele estava na época, acho que era a quinta ou quinta série na época. O Rodrigo Entendi. tá falando aqui, ó, o Batuba tinha um caminhão de brinquedos que ia para todas as escolas e passava o dia. É, uma coisa que a gente pode pensar aí para o futuro, assim que e a gente saber como Exatamente. vai ser. Não é, não é para já, até porque o custo é alto, mas a gente pode pensar alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que não é nem questão de que não é para já, né? Eu acho que a gente está num momento de furacão, né? Que é essa questão da pandemia. Então a gente está tentando apagar fogo nesse momento, né? Então, às vezes a gente não consegue ir além, pensar Sim. em longa distância aí. Olha, Ou quem entrou e está assistindo aí agora é a Solid Academia. Essa academia da cidade que eu morava antes que me ajudou. Por quê? Dinheiro é difícil, mas ajudar o atleta com serviços já é ótimo, né? E a Solid me ajudou muito. não, legal. Abraço aí para a equipe. Muito bom. Aí, seja bem-vindo quem está entrando. E aí a gente está falando um pouquinho dos projetos de ciclismo aí na escola, como pode estar trabalhando, né, Rodolfo? E é uma Exatamente. coisa que eu acho que é muito bom assim para a escola de uma forma geral. Todos os lugares que eu trabalhei isso foi muito bom. E rola a criança emprestar um para o outro também, né? Pelo Sim, menos as sim. vezes que eu fui, e um emprestava para o outro. Eu tenho o Speed também, às vezes eu levo a Speed para a molecada ver. Em alguns momentos eu cheguei a levar para eles verem a diferença. Dependendo da escola, nem isso. A própria molecada já cheguei a ter escola que eles levavam a Speed, que era o que tinha em casa. Eu, eu no primeiro ano que eu fiz esse projeto foi em 2017. Quando eu apareci com uma bicicleta diferente da outra, os alunos, acho que eram do terceiro ano, eles olharam e falaram assim, mas o que que é isso? É uma bicicleta e outra bicicleta. Mas por que que é assim? Aí você vai explicar, não, é porque no asfalto usa assim, na terra tem que usar assim, tal, tal. Eles adoraram. É bem interessante, né? Porque muitos não têm essa vivência.
Às Exatamente. vezes até vê assim na rua, mas não tem em casa. E eu gosto muito lá onde que eu trabalho, lá no CEMEI, ele é muito grande, né? Então eu gosto muito do patinete, porque e o patinete eu me movimento para todo lado. Então eu tava com problema de, nossa, até esqueci o nome, que tem no esporão, no Sim. calcanhar, e eu não tava conseguindo andar direito. Ficava muito tempo em pé e fiquei com esse problema de esporão. Aí eu comecei a usar patinete para todo lado. E no dia da rodinha, quem usava o patinete eram as crianças. Aí eles faziam, brincavam, tinham um percurso, não podia desobedecer as regras do trânsito, né, que a gente tinha. E era, A, a minha experiência com patinete não é muito legal, não. As não, poucas vezes que eu andei, eu achei uma pedrinha no chão e fui de cara no chão. pode acontecer, viu? Essa aqui esse aí é o meu patinete lá na escola. É uma delícia, né? Ah, é bom, cara. E ali, vou te falar, se você precisar sair lá da quadra para ir para a escola, lá para a direção, para falar alguma coisa, ou é É no longe, né? celular, ou você tem que ter velocidade. Algumas escolas são enormes. Não, ali é enorme. Se você tá lá no CSU, para você chegar lá na direção, é uma coisa assim, fora do sério, né? Sim. Então é bem complicado. E eu usava o patinete para todo lado. Ultimamente eu tô bem saudosista dessa época, ainda mais que ficando em casa o dia inteiro. Outra coisa que eu Aquele, aquele patinete elétrico você já usou ou ainda não? patinete, não É. usei. Não. Tem o patinete elétrico e tem aquele outro que chama hoverboard, alguma coisa assim. O hoverboard é aquele de duas rodas, um do lado do É, outro. é. Esse eu já andei. Esse é legal. Aliás, Coragem, né? sabe onde que eu andei? No dia da rodinha. Uma Ô, menina louco. levou e aí eu cheguei para ela e falei assim: olha, mas só pode andar você que sabe andar e quem andar perto de mim, né? Para eu saber que não vai se machucar, porque eu não sei nem como que é. Aí no final eu cheguei para ela e falei assim: olha, se deixa eu andar, porque eu nunca andei nesse negócio. Aí eu andei, fui para frente, para trás, rodopiei. Aí eu falei assim: nossa, esse negócio é bom demais. Eu acho que se eu tivesse continuado um pouquinho mais lá na escola, eu ia comprar um desse, viu? Para poder Eu andar. acho, eu acho ele incrível porque a criança aprende o equilíbrio brincando sem perceber, né? Isso é Sim, ótimo. esse é bem legal também. Inclusive, a bicicleta, para mim, ela é meu meio de transporte, né, na maior parte das vezes. E para mim, eu acho bem importante a gente estar trabalhando essa questão do trânsito, da bicicleta, até mesmo pelo respeito, porque um dia essas pessoas vão estar aí dirigindo suas motos, seus carros, e talvez eles tenham aí um olhar um pouco diferente para a pessoa que está na bicicleta também, né? E às vezes Exatamente. a gente fica invisível no trânsito. Sim. Eu já. Eu não tive nenhum acidente grave de bicicleta, mas eu já tive vários momentos que as pessoas não paravam. E aí teve uma que eu subi no capô do carro, assim, sabe? Aí depois saí, olhei, a bike tava boa, eu peguei e fui embora, né? Porque o cara. Bicicleta eu fui, bicicleta eu fui atropelado por uma F1000 e era o Ixi, meu primo que estava no volante. Mas ainda bem nossa. que não aconteceu nada. Só o susto. A Tatiana tá falando ali, ó, o ciclismo está crescendo como esporte, lazer e também meio de transporte. Olha, Principalmente na Europa, né? é, eu tenho um amigo meu que ele estuda essa parte de aventura, de esporte na natureza, e ele gosta muito de andar de bike também. Inclusive, ele fazia parte desse grupo que a gente ia viajar. Mas quando eu fui viajar, ele já não estava mais nesse grupo. E ele é um cara que ele até trazia muito o que o pessoal de Amsterdã falava, né? Da questão do façam as vias que eles virão, que o pessoal Exatamente. falava isso, né, lá de Amsterdã.
Então, quando alguém falava alguma coisa, ele repetia lá o que o pessoal falava. Faça as vias e eles virão. Não adianta A, você achar que as pessoas vão andar de bicicleta arriscando a vida se não tiver alguma coisa ali que garanta, pelo menos, para ele não morrer logo de cara, né? então, a única diferença de lá para cá é que as pessoas também precisam entender que quando se faz uma ciclofaixa ou uma ciclovia, é para bicicleta. O pedestre é para estar na calçada. Aonde eu morava antes, fizeram uma ciclovia em uma avenida que tem 4,5 km. Só que nenhum ciclista consegue usar, porque as pessoas usam a ciclovia para caminhar e para correr, conversando. Então, como que você vai colocar uma bicicleta onde tem pessoas andando? É difícil mesmo. Você já andou de bike lá em Santos? Na Não, ciclovia? não, em Lá Santos não não. é assim, não, cara. Lá, se você ficar andando ali, você leva buzinada, porque é o tempo inteiro. O trânsito de bike é quase o mesmo de carro, porque é o tempo inteiro, pelo menos na época de férias, né? Que eu não vou lá fora disso, Sim. mas na época de férias passa muita, mas muita bike lá. Litoral é ótimo, né? Tudo reto. É, é bom. O bom de praia é isso. Lá em Fortaleza Aproveita. era bom por causa disso também, era tudo reto Sim. lá. Aproveitando que você já rodou muito, qual foi a maior serra que você já subiu? Como? Maior Qual a serra. maior serra? É. Cara, lá na Serra da Canastra foi a de longa, mas eu não sei a altimetria. Eu sei Ah, que e foi de longa, subida foi também. assim. A gente andou, eu não sei te dizer quantos quilômetros, mas ficou um tempo bem grande para subir, até que a gente. Aquela área lá chama Caminho do Céu no mapa. E só Entendi. subia. Era Caminho do Céu mesmo. Ah, Depois essa Caminho do Céu é famosa. Essa é é, famosa. É. foi a maior assim e muita pedrinha. Então chegava alguns momentos ali que você tinha que levantar da bike. E você viu como estava a nossa bike, né? Carregada de Sim. coisas. Então, assim, uma bike carregada do jeito que está aqui, o que você faz? Você sai Porra. da bike, empurra e abaixa. E a gente ia assim, abaixadinho, porque se levantasse, ia também para trás. Com Não tinha certeza. jeito. Então não dava nem para pedalar com esse monte de coisa em cima, né? Eu acredito que se Ó, não tivesse nada, talvez. Mas ajudava professor na aderência. Tarcísio aí, ó. Oi? Abraço, professor Tarcísio. O Ah, professor tá. Tarcísio é o dono da Academia Solid. Ah, tá Gente legal. fina. Sejam bem-vindos aí, quem está vindo aqui pela primeira vez. Está falando um pouquinho Então, do ciclismo. eu te perguntei da serra porque a foto que eu te enviei antes aí foi de uma etapa que eu subi uma serra de 12 quilômetros, essa daí mesmo. Uma única serra tinha 863 metros de elevação, que era a diferença de quando você começava a subir para o final dela. Onde é? Então, ah, Cidade? é divisa com Minas. Não é Lindóia, não, né? Não, Espírito Santo do Eu, Pinhal, eu acho. é. Acho que é alguma coisa assim. Eu peguei umas estradas e era de asfalto, era Lindóia. E a gente não conseguia também, com um monte de mala, a gente tinha que ficar fazendo zigue-zague para subir. Não Não, é o conseguia. único jeito. Eu, na etapa, não tive mala nenhuma e já foi muito difícil. Imagina com peso atrás. Não, mas são coisas que depois você tem história para contar depois, né? Muito. Bastante história, nossa. Você conhece Ilhabela? Conheço. Você já fez a Achei aqui, travessia? ó. Não, ainda não. Toda vez que eu marco de fazer alguma coisa que eu quero muito,
acontece alguma coisa. É. Mudo de Ó, emprego, mudo de cidade, machuco. Ilhabela, eu fiz ela a pé, eu fiz ela de bike e eu fiz ela de, como que chama? De carro. Eu já fiz ela de 3 formas. E Caramba. Serra da Canastra eu já fiz também, de bike, a pé e de carro. E de carro, o que eu tô dizendo a gente ia de Gol, porque era o que eu tinha. E aí meu irmão virava de ré para subir esses lugares que coisava muito, punha o carro de ré e subia. Que E os coragem. caras de Toyota passavam assim e passava assim, Assustava até. olhava a gente de golzinho, olhava e falava assim, vocês são malucos? Eu também acho. Mas Ó, a gente era mesmo. Eu, o, eu melhorei, o mas parei de fazer isso. nome da cidade é São Bento do Sapucaí. Foi uma prova em abril de 2018. Foram só 34 quilômetros, demorou 3 horas e 15, mas a elevação foi de 1.500. Era Bastante. morro demais. Nossa. Eu não gosto de subida, não. Eu não sou muito fã de subida, não. Sabe outra coisa que eu já fiz, dessas coisas loucas, O quê? malucas? Você já ouviu falar de corrida de aventura? Já. Eu Eu ajudei já a participei dessa. organizar já. Hã? Nossa. Eu participei. Uma delas, a gente ficou perdido em cima de um descampado na parte alta do morro. E a gente ficou perdido lá e a neblina você enxergava até aqui assim só. Não dá pra Só uma chegar, não. palma. E aí a gente chegava morrendo, isso a noite inteira andando lá, perdido, sem saber se estava indo pro lado certo. E Nossa. como tava muito frio, a gente estava com capa de chuva e aquilo começou a escorrer e aí a gente começou a ficar com frio, tremendo. Então tava tudo tremendo, olhavam assim, aí os outros aí falavam assim, eu preciso dormir, e falava assim, não dorme que você morre, porque a gente vai ter hipotermia. Se dormir, Cara, é um apaga. pesadelo e a gente tem que continuar andando, porque se a gente parasse, a gente dormia, se dormia, tinha hipotermia e podia morrer. E assim. O pior é que eu participei de outra depois. Você Então, esquece. na hora que a gente tá sofrendo, a gente imagina, né? Fala assim, ah, nunca mais eu faço isso. Aí na hora que acaba, você acorda no outro dia e fala assim, ah, eu quero de novo. Não, se Engraçado. bem que eu demorava alguns dias para acordar. Eu chegava lá, às vezes, eu dormia 24 horas depois da prova. Nossa. Seguida, porque era muito exaustivo. Sem dormir, você ficava, às vezes, 3 dias sem dormir. A minha primeira prova, a gente ficou 5 horas perdido no meio da mata. E era a primeira vez, e eu acho que o cara que era o guia, né, que estava com a bússola, ele estava com algum. Eu acho que ele estava usando alguns entorpecentes. Então ele Aí estava assim, elétrico. A gente precisa sair não daqui. E funciona. aí ele corria. A gente deitou assim e ele corria para todo lado. Era Aí que não se tenso. acha mesmo. Rodolfo, você não vai acreditar, mas já o Instagram já está avisando que está acabando o tempo. Ô, louco. A gente já conversou 1 hora Quando que já. assunto passa rápido, né? Sim, não, cara, é você começar a conversar dessas coisas que gosta muito, o tempo passa rapidinho, não tem jeito. É, Mas agora a gente vamos. precisa marcar de fazer algumas loucuras aí quando acabar isso tudo, né? Loucura eu não sei, Não, pedal eu topo. não, então, eu ia te falar exatamente isso. Loucura no meu nível, no seu não. Se eu era do esporte da aventura, né, cara? Eu era guia de Então, escalada. tá, desse nível Dos não mais dá. dois que tinha ali. Mas eu levava muita gente para passear de bike também. Já levei muita gente, muita gente. As professoras do Faustino chegavam no final de semana, vamos, vamos. Depois elas não queriam ir mais, eu não sei porquê. Vai Era só saber. uma vez. Oh, mas então ele desliga automaticamente, então é melhor a gente falar tchau, senão não vai dar tempo. Então Obrigado, tá. viu, Rodolfo? Obrigado, eu. Obrigadão e até uma próxima. Amanhã você vai entrar que horas ou não vai entrar? Entra onde? No negócio do Classroom?
Ah, vou. Vou na hora Esqueça. que eu conseguir, porque eu tenho 2 relatórios que eu tenho que finalizar aqui. Ah, tá bom. Deixa eu ir. Tchau, que ele vai desligar. Beleza. Falou. Tchau, Tchau. tchau. De ser contra, de roubar e tal, eles passarem a apoiar isso mesmo, né? É É, lógico que não é rápido isso, né? não. Por exemplo, o pessoal da ciclofaixa de Ribeirão Preto, eles têm um projeto que trabalha com o trânsito e a bicicleta nas escolas. E eles iam, eu não sei como que está hoje, tá? Mas, por exemplo, quando eu estava, eu acho que foi em 2017, eu consegui Uhum. levar eles lá para a escola que eu estava, ou foi 2018, eu não sei. Eu sei que eu consegui. Na época até eles fizeram um projeto, demora uma semana as atividades com as crianças, foi muito legal. E na escola que eu estava antes, no ano anterior, eu não consegui levar esse projeto lá porque a escola não queria guardar as bicicletas. Deliberadamente, eles falaram que não tinha lugar para guardar uma semana as bicicletas. E que depois eu fui trabalhar, aí já tinha o CSU, então tinha um espaço maior, aí eles e uma cabeça do pessoal mais fácil, assim, né? E aí a gente conseguiu fazer o projeto lá, foi muito legal. As crianças adoraram fazer o projeto. E é um esquema itinerante e atende Ribeirão Preto e são nas escolas. Você só tem que, pelo menos na época, você só tinha que falar no final do ano que você tinha escola lá que estava disponível. E no meu caso nem foi isso. Eu fui lá, entrei em contato com eles, eles falaram: olha, sobrou uma vaga aqui, que eu não sabia que tinha o prazo, né? E aí eu consegui encaixar a nossa escola lá, que foi muito legal, foi muito bom. Entendi. Se isso ainda tiver acontecendo, ia ser ótimo, né? É, Na escola que eu estava antes de ir para Ribeirão, eu dei aula por 2 anos e meio. E o município participa de um projeto da Rota das Bandeiras, que é o trânsito na escola. Então, cada matéria coloca o trânsito dentro da aula de uma forma diferente. E a minha forma foi essa, com o ciclismo, mostrando capacete adequado, roupa adequada, sinalização. Eu tenho até um monte de fotos disso, mas eu não sei onde está agora. Mas era legal. E isso eu, era durante o ano inteiro, né? eu gosto bastante de trabalhar com ciclismo essa questão do trânsito, né? E muitas vezes as pessoas são pedestres e não sabem. Eu já tive aluno que não sabia o que Exatamente. era semáforo. Ele olhava para aquilo, para que serve isso? Eu Aí, acho que você está falando dos meus antigos alunos, porque na cidade que eu dava aula não tem semáforo, tá? Eles realmente não sabiam. não, nem era. É Na aqui de cidade pequena, Bonfim. O meu é aqui de Bonfim Paulista. Mas entendi. tinha um semáforo, né, aqui na cidade. Dava para ter um. Ele não sabia para que servia, né? E ele estava na época, acho que era a quinta ou quinta série na época. O Rodrigo Entendi. está falando aqui, ó, o Batuba tinha um caminhão de brinquedos que ia para todas as escolas e passava o dia. É, uma coisa que a gente pode pensar aí para o futuro, assim Na- que a É, gente saber como exatamente. vai ser. Não é, não é para já, até porque o custo é alto, mas a gente pode pensar alguma coisa desse tipo, né? Eu acho que não é nem questão de que não é para já, né? Eu acho que a gente está num momento de furacão, né? Que é essa questão da pandemia. Então a gente está tentando apagar fogo nesse momento, né? Então, às vezes a gente não consegue ir além, pensar Sim. em longa distância aí. Olha, Vamos quem entrou e está assistindo aí agora é a Solid Academia. Essa academia da cidade que eu morava antes que me ajudou. Por quê? Dinheiro é difícil, mas ajudar o atleta com serviços já é ótimo, né? E a Solid me ajudou muito. então, legal. Abraço aí para a equipe. Muito bom. Aí, seja bem-vindo quem está entrando. E aí a gente está falando um pouquinho dos projetos de ciclismo aí na escola, como pode estar trabalhando, né, Rodolfo? E é uma Exatamente. coisa que
eu acho que é muito bom assim para a escola de uma forma geral. Todos os lugares que eu trabalhei isso foi muito bom. E rola a criança emprestar um para o outro também, né? Pelo Sim, menos as sim. vezes que eu fui, e um emprestava para o outro. Eu tenho o Speed também, às vezes eu levo a Speed para a molecada ver. Em alguns momentos eu cheguei a levar para eles verem a diferença. Dependendo da escola, nem isso. A própria molecada já cheguei a ter escola que eles levavam a Speed, que era o que tinha em casa. Eu, eu no primeiro ano que eu fiz esse projeto foi em 2017. Quando eu apareci com uma bicicleta diferente da outra, os alunos, acho que eram do terceiro ano, eles olharam e falaram assim, mas o que que é isso? É uma bicicleta e outra bicicleta. Mas por que que é assim? Aí você vai explicar, não, é porque no asfalto usa assim, na terra tem que usar assim, tal, tal. Eles adoraram. Ah, é bem interessante, né? Porque muitos não têm essa vivência. Às Exatamente. vezes até vê assim na rua, mas não tem em casa. E eu gosto muito lá onde que eu trabalho, lá no CEMEI, ele é muito grande, né? Então eu gosto muito do patinete. E o patinete eu me movimento para todo lado. Então eu tava com problema de. Nossa, até esqueci o nome. Que tem esporão, no Sim. calcanhar. E eu não tava conseguindo andar direito. Ficava muito tempo em pé e fiquei com esse problema de esporão. Aí eu comecei a usar patinete para todo lado. E no dia da rodinha, quem usava o patinete eram as crianças. Aí eles faziam, brincavam, tinham um percurso, não podia desobedecer as regras do trânsito, né, que a gente tinha. E era, A, a minha experiência com patinete não é muito legal, não. As não, poucas vezes que eu andei, eu achei uma pedrinha no chão e fui de cara no chão. pode acontecer, viu? Esse aí é o meu patinete lá na escola. Não, é uma delícia, né? Ah, é bom, cara. E ali, vou te falar, se você precisar sair lá da quadra para ir para a escola, lá para a direção, para falar alguma coisa, ou é É no longe, né? celular, ou você tem que ter velocidade. Algumas escolas são enormes. Não, ali é enorme. Se você tá lá no CSU, para você chegar lá na direção, é uma coisa assim, fora do sério, né? Sim. Então é bem complicado. E eu usava o patinete para todo lado. Ultimamente eu tô bem saudosista dessa época, ainda mais que ficando em casa o dia inteiro. Outra coisa que eu Aquele, aquele patinete elétrico você já usou ou ainda não? patinete, não É. usei. Não. Tem o patinete elétrico e tem aquele outro que chama hoverboard, alguma coisa assim. O hoverboard é aquele de duas rodas, um do lado do É, outro. é. Esse eu já andei. No dia da Ah, rodinha. Uma ô, menina louco. levou e aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, mas só pode andar você que sabe andar e quem andar perto de mim, né? Para eu saber que não vai se machucar, porque eu não sei nem como que é. Aí no final eu cheguei para ela e falei assim, olha, se deixa eu andar, porque eu nunca andei nesse negócio. Aí eu andei, fui para frente, para trás, rodopiei. Aí eu falei assim, nossa, esse negócio é bom demais. Eu acho que se eu tivesse continuado um pouquinho mais lá na escola, eu ia comprar um desse, viu? Para poder Eu andar. acho, eu acho ele incrível porque a criança aprende o equilíbrio brincando sem perceber, né? Isso é Sim, ótimo. esse é bem legal também. Inclusive, a bicicleta, para mim, ela é meu meio de transporte, né, na maior parte das vezes. E para mim, eu acho bem importante a gente estar trabalhando essa questão do trânsito, da bicicleta, até mesmo pelo respeito, porque um dia essas pessoas vão estar aí dirigindo suas motos, seus carros, e talvez eles tenham aí um olhar um pouco diferente para a pessoa que está na bicicleta também, né? E às vezes Exatamente. a gente fica invisível no trânsito. Sim. Eu já. Eu não tive nenhum acidente grave de bicicleta, mas eu já tive vários momentos que as pessoas não paravam
E aí teve uma que eu subi no capô do carro, assim, sabe? Aí depois saí, olhei, a bike tava boa, eu peguei e fui embora, né? Porque o cara Bicicleta eu falou, fui, bicicleta eu fui atropelado por uma F1000 e era o "Ixi, meu primo que estava no volante. Mas ainda bem ó, que não aconteceu nada, só o susto. a Tatiana tá falando ali, ó, o ciclismo está crescendo como esporte, lazer e também meio de transporte. Olha, Principalmente na Europa, né? é, eu tenho um amigo meu que ele estuda essa parte de aventura, de esporte na natureza, e ele gosta muito de andar de bike também. Inclusive, ele fazia parte desse grupo que a gente ia viajar. Mas quando eu fui viajar, ele já não estava mais nesse grupo. E ele é um cara que ele até trazia muito o que o pessoal de Amsterdã falava, né? Da questão do façam as vias que eles virão, que o pessoal Exatamente. falava isso, né, lá de Amsterdã. Então, quando alguém falava alguma coisa, ele repetia lá o que o pessoal falava. Faça as vias e eles virão. Não adianta A, você achar que as pessoas vão andar de bicicleta arriscando a vida se não tiver alguma coisa ali que garanta, pelo menos, para ele não morrer logo de cara, né? então, a única diferença de lá para cá é que as pessoas também precisam entender que quando se faz uma ciclofaixa ou uma ciclovia, é para bicicleta. O pedestre é para estar na calçada. Aonde eu morava antes, fizeram uma ciclovia em uma avenida que tem 4,5 km. Só que nenhum ciclista consegue usar, porque as pessoas usam a ciclovia para caminhar e para correr, conversando. Então, como que você vai colocar uma bicicleta onde tem pessoas andando? É difícil mesmo. Você já andou de bike lá em Santos? Na Não, ciclovia? não, em Lá Santos não não. é assim, não, cara. Lá, se você ficar andando ali, você leva buzinada, porque é o tempo inteiro. O trânsito de bike é quase o mesmo de carro, porque é o tempo inteiro, pelo menos na época de férias, né? Que eu não vou lá fora disso, Sim. mas na época de férias passa muita, mas muita bike lá. Litoral é ótimo, né? Tudo reto. É. É bom. O bom de praia é isso. Lá em Fortaleza Aproveita. era bom por causa disso também, era tudo reto Sim. lá. Aproveitando que você já rodou muito, qual foi a maior serra que você já subiu? Como? Maior Qual a serra. maior serra? É. Cara, lá na Serra da Canastra foi a de longa mas eu não sei a altimetria. Eu sei Ah, que foi isso eu longa, queria foi saber. assim. A gente andou, eu não sei te dizer quantos quilômetros, mas ficou um tempo bem grande para subir, até que a gente. Aquela área lá chama Caminho do Céu no mapa. E só Entendi. subia. Era Caminho do Céu mesmo, tem Ah, mais de essa Caminho do 100 Céu é quilômetros. famosa. Essa é É, famosa. É, foi a maior assim e muita pedrinha. Então chegava alguns momentos ali que você tinha que levantar da bike. E você viu como estava a nossa bike, né? Carregada de sim. coisas. Então, assim, uma bike carregada do jeito que está aqui, o que você faz? Você sai Porra, da né? bike, empurra e abaixa. E a gente ia assim, abaixadinho, porque se levantasse, ia também para trás. Com Não tinha certeza. jeito. Então não dava nem para pedalar com esse monte de coisa em cima, né? Eu acredito que se Ó, não tivesse nada, talvez. Mas ajudava professor na aderência. Tarcísio aí, ó. Oi? Abraço, professor Tarcísio. O Ah, professor tá. Tarcísio é o dono da Academia Solid. Ah, tá Gente fina. legal. Sejam bem-vindos aí, quem está vindo aqui pela primeira vez. Está falando um pouquinho Então, do ciclismo. eu te perguntei da serra porque a foto que eu te enviei antes aí foi de uma etapa que eu subi uma serra de 12 quilômetros, essa daí mesmo. Uma única serra tinha 863 metros de elevação.
que era a diferença de quando você começava a subir para o final dela. Onde era? Então, ah, Cidade? é divisa com Minas. Não é Lindóia, não, né? Não. Espírito Santo do Eu, Pinhal, eu acho. é. Acho que é alguma coisa assim. Eu peguei umas estradas e era de asfalto, era Lindóia. E a gente não conseguia também, com um monte de mala, a gente tinha que ficar fazendo zigue-zague para subir. Não Não, é o conseguia. único jeito. Eu, na etapa, não tive mala nenhuma e já foi muito difícil. Imagina com peso atrás. Não, mas são coisas que depois você tem conta, você tem história para contar depois, né? Muito. Bastante história, nossa. Você conhece Ilhabela? Conheço. Você já fez a Achei aqui, travessia? ó. Não, ainda não. Toda vez que eu marco de fazer alguma coisa que eu quero muito, acontece alguma coisa. É. Mudo de Ó, emprego, mudo de cidade, machuco. Ilhabela eu fiz ela a pé, eu fiz ela de bike e eu fiz ela de como que chama? De carro. Eu já fiz ela de 3 formas. E Caramba. Serra da Canastra eu já fiz também, de bike, a pé e de carro. E de carro, o que eu tô dizendo a gente ia de Gol, porque era o que eu tinha. E aí meu irmão virava de ré para subir esses lugares que coisava muito, punha o carro de ré e subia. Que O coragem. cara de Toyota passava assim e passava assim, Assustava, tá? olhava a gente de golzinho, olhava e falava assim, vocês são malucos? Eu também acho. Mas a Ó, gente era mesmo. Eu não sei o, se eu melhorei, o mas parei de fazer isso. nome da cidade é São Bento do Sapucaí. Foi uma prova em abril de 2018. Foram só 34 quilômetros, demorou 3 horas e 15, mas a elevação foi de 1.500. Era Bastante. morro demais, nossa. Eu não gosto de subida, não. Eu não sou muito fã de subida, não. Sabe outra coisa que eu já fiz dessas coisas loucas, Ok. malucas? Você já ouviu falar de corrida de aventura? Já, eu Eu ajudei já a participei dessa. organizar já. Hã? Nossa, Eu participei. Uma delas, a gente ficou perdido em cima de um descampado na parte alta do morro. E a gente ficou perdido lá e a neblina você enxergava até aqui assim só. não dá pra Só uma chegar lá. palma. E aí a gente chegava morrendo, isso a noite inteira andando lá, perdido, sem saber se estava indo pro lado certo. E Nossa, como tava muito frio, a gente estava com capa de chuva e aquilo começou a escorrer e aí a gente começou a ficar com frio, tremendo. Então tava tudo tremendo, olhavam assim, aí os outros aí falava assim, eu preciso dormir, e falava assim, não dorme que você morre, porque a gente vai ter hipotermia. se dormir, Cara, é um apaga. pesadelo e a gente tem que continuar andando, porque se a gente parasse, a gente dormia, se dormia, tinha hipotermia e podia morrer. E assim, O pior é que eu participei de outra depois. Você então, esquece. na hora que a gente tá sofrendo, a gente imagina, né? Fala assim, ah, nunca mais eu faço isso. Aí na hora que acaba, você acorda no outro dia e fala assim, ah, eu quero de novo. Não, se Engraçado. bem que eu demorava alguns dias para acordar. Eu chegava, às vezes, eu dormia 24 horas depois da prova. Nossa. Seguido, porque era muito exaustiva. Sem dormir, você ficava, às vezes, 3 dias sem dormir. A minha primeira prova, a gente ficou 5 horas perdido no meio da mata. E era a primeira vez, e eu acho que o cara que era o guia, né, que estava com a bússola, ele estava com algum. Eu acho que ele estava usando alguns entorpecentes. Então ele Aí estava assim, elétrico. A gente precisa sair não daqui. E funciona. aí ele corria. A gente deitou assim e ele corria para todo lado. Era Aí que não se tenso. acha mesmo. Rodolfo, você não vai acreditar, mas já o Instagram já está avisando que está acabando o tempo. Ô, louco. A gente já conversou 1 hora Quando que o já. assunto passa rápido, né? Sim, não, cara, é você começar a conversar dessas coisas que gosta muito.
o tempo passa rapidinho, não tem jeito. É, Mas agora a gente precisa marcar de fazer algumas loucuras aí quando acabar isso tudo, né? loucura eu não sei, Não, pedal eu topo. não, então, eu ia te falar exatamente isso. Loucura no meu nível, no seu não. Se eu era do esporte da aventura, né, cara? Eu era guia de Então, escalada. tá, nesse Era nível dos não mais dá. dois que tinha ali. Mas eu levava muita gente para passear de bike também. Já levei muita gente, muita gente. As professoras do Faustino chegavam no final de semana, vamos, vamos. Depois elas não queriam ir mais, eu não sei porquê. Vai Era só saber. uma vez. Oh, mas então ele desliga automaticamente, então é melhor a gente falar tchau, senão não vai dar tempo. Então Obrigado, tá. viu, Rodolfo? Obrigado eu. Obrigadão e até uma próxima. Amanhã você vai entrar que horas ou não vai entrar? Entrar onde? No negócio do Classroom? Ah, vou. Vou na hora Esqueci. que eu conseguir, porque eu tenho 2 relatórios que eu tenho que finalizar aqui. Ah, tá bom. Deixa eu ir. Tchau, que ele vai desligar. Beleza. Falou. Tchau. Tchau, tchau.